palavras, né? Para a gente entender o nosso papel profético em nossa geração, a importância que Deus nos dá. Eu ouso até dizer que Deus confia mais em nós do que nós mesmos confiamos em nós. Deus acredita mais em nós do que nós mesmos acreditamos em nós. Porque Ele nos deu uma grande responsabilidade. Ele nos fez participante de uma grande obra. Não é? Isso é acreditar. Não é? Isso é confiar. E Ele confia em nós bem mais do que nós. E eu disse que que nós estaríamos fazendo isso em todos os cultos, domingo e também na quarta-feira. E hoje a gente vai dar continuidade com um tema muito importante, que é o tema intercessão. Amém? Intercessão. Poderoso esse tema. Queria que você abrisse seu coração, né? Os irmãos que estão em casa também abrissem o coração, porque sua vida vai ser moldada e mudada hoje. Quem acredita nisso? Amém? Pela palavra de Deus, que a palavra de Deus faz isso conosco, não é? Então a gente vai começar lendo um texto, um livro de Jeremias, capítulo 15. Na abertura do culto nós lemos Jeremias 1, né? Agora vamos voltar para o capítulo 15 do livro de Jeremias. Vamos ler os versículos 1 e 2. Jeremias 15, 1 e 2. Abriram? Diz assim: então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Palavra dura, não é verdade? Palavra dura. Deus está dizendo assim: esse povo me irritou tanto, esse povo me desobedeceu tanto. Ele está se referindo ao povo de Israel. Esse povo me desafiou tanto, eu dei tanta oportunidade para eles, que ainda que Moisés e Samuel, que eram grandes intercessores, grandes profetas, intercedesse por eles, né? É o que diz o versículo 1, intercedesse por esse povo, eu não lhe mostraria favor, ou seja, eu não ouviria a intercessão nem de Moisés e nem de Samuel. Amém, gente? Quem era Moisés? Quem era Samuel? Dois grandes profetas. Vocês lembram de passagens no Antigo Testamento em que Deus ia destruir todo o povo de Israel e Moisés se colocou como intercessor e disse: não, Senhor, não faça isso, porque se o Senhor destruir o povo que o Senhor libertou, o que as nações irão dizer do Senhor? O que eles vão falar do Senhor? E Deus então não destruiu o povo. Outra vez ele se colocou e falou: Senhor, se o Senhor for destruí-lo, risca o meu nome do livro da vida. E Deus ouviu a intercessão de Moisés e por várias vezes não destruiu aquele povo. A mesma coisa também Samuel, né? Samuel intercedeu várias vezes, Deus ouviu sua intercessão. Não há nenhum momento que esses dois profetas, Moisés e Samuel, não há nenhum momento na Bíblia que diz que Deus não ouviu as suas intercessões, exceto este aqui, que eles não chegaram a interceder. Mas Deus disse: mesmo que se eles intercedessem, mesmo que eles se colocassem diante de mim, eu não os ouviria, eu não
mostraria favor a esse povo. Eu creio que uma grande lição que a gente aprende aqui é que a intercessão é algo poderoso. Porque a intercessão pode mudar uma coisa que Deus vai fazer para que Ele não faça aquilo. Amém, gente? A intercessão, ela pode mudar a mão de Deus. A mão de Deus está para ira, essa mão pode ser mudada para uma mão de perdão, de reconciliação. Não é? Daí a importância da intercessão. E se a intercessão é importante, se não, como a intercessão é importante, a gente precisa entender algumas coisas sobre ela. Por exemplo, o que é intercessão, né? O que é intercessão? Alguns vão dizer assim, intercessão é uma oração a favor de outras pessoas, está certo. Outros podem dizer assim, intercessão é um ministério que se levanta na igreja, e esse ministério são pessoas chamadas com aquele dom, que vão estar intercedendo. Está errado, né? Está errado. O que é intercessão? E quase que quase todo cristão ou toda igreja erra nesse segundo aspecto. Achar que intercessores é um grupo de pessoas especiais que se reúnem em um ministério e é treinado e capacitado e eles vão interceder. Quase todas as igrejas erram acreditando e alimentando e fortalecendo essa ideia. Mas o que é intercessão, irmãos? É um serviço. Intercessão é um serviço praticado totalmente por sacerdotes. Diga comigo, intercessão é um serviço praticado totalmente por sacerdotes. Vamos falar mais alto? Intercessão é um serviço praticado totalmente por sacerdotes. Amém, gente? Aí você pensa assim, então não é para mim. Eu não sou sacerdote. Sacerdote é o pastor, ele é o sacerdote. Sacerdote é alguém que foi levantado para liderar um grupo. Eu não sou sacerdote. O que a Bíblia fala sobre os sacerdotes? Apocalipse, você pode abrir aí, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai falar sobre o sacerdote. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. A parte B do versículo 5 diz assim, ele, referindo-se a Jesus, né? Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E o que mais ele fez? E nos, vamos lá, gente, e nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. O que a Bíblia está dizendo? Todos que nasceram de novo, todo crente em Cristo Jesus, todos que foram lavados pelo sangue de Jesus, foram constituídos, não é? Constituídos por Deus, para serem o quê? Um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Então, por essa palavra aqui, está dizendo o quê? Que todos que nasceram de novo são sacerdotes. Vou repetir. Todos que nasceram de novo são o quê? Sacerdotes. Fazem parte de um reino sacerdotal levantado por Jesus para servir a Deus o Pai. Não é? Para servir o Senhor. Então, primeira coisa, entenda. Para que eu entenda que eu sou um intercessor, eu preciso entender que eu sou um sacerdote. E que como sacerdote, eu tenho que prestar serviços a Deus.
O sacerdote não fica de braço cruzado. O sacerdote, ele não fica à parte das coisas que estão acontecendo. O sacerdote, ele se posiciona, não é? Se você for olhar a história dos sacerdotes no Antigo Testamento, você vai ver que o último sacerdote, pelo menos que aparece ministrando, é Zacarias, o pai de João Batista. Olha a importância daquele homem. Havia tantos sacerdotes divididos em 22 turnos, que para que caísse o dia de Zacarias ministrar, era uma vez só na vida dele, foi só aquela vez, e caiu naquele dia, o turno caiu naquele dia, e ele entra no tabernáculo. Ele entra para quê? Para acender a menorá, as lâmpadas do Senhor. E enquanto ele está acendendo a lâmpada, o que acontece? O anjo do Senhor aparece do lado dele e fala: Zacarias, Isabel, tua esposa, terá um filho. Daí vocês conhecem a história, é que veio João Batista. Mas escuta, ele demorou a vida toda, ele já estava velhinho, e teve uma só oportunidade de exercer o sacerdócio. Era assim o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, que nós fazemos parte da Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes e exercemos o sacerdócio todos os dias. Dá glória a Deus, amém? Não há limites, todos os dias. Não há turno para nós, não há um grupo especial para nós. Todos nós exercemos o sacerdócio todos os dias, amém? Então é diferente do Antigo Testamento. Então o que é intercessão? Intercessão é um serviço praticado totalmente por sacerdote. Vamos dizer mais uma vez: intercessão é um serviço praticado totalmente por sacerdotes. Agora diga assim: intercessão é um serviço que deve ser praticado totalmente pela igreja. Vamos afinar isso aí? Diga assim: intercessão é um serviço praticado totalmente por mim. A igreja por nós, mas eu tenho que entender que eu sou importante nesse processo. Que eu tenho um chamado, amém? De ser um intercessor. E Deus me deu essa autoridade, Deus me constituiu. É mais ou menos assim: você fez um curso, e esse curso auxilia o tribunal, e você auxilia diretamente o juiz ou a juíza daquela corte. E esse curso te dá o direito de você saber lidar com esse juiz e com aquela corte, aquele tribunal. E você tem uma carteira, e você tem trâmite de entrar na presença do juiz quantas vezes você quiser. É assim que acontece. Deus nos deu uma carteira, uma identidade, amém? E essa identidade, ele diz em Hebreus, no capítulo 10, que é o quê? Que é entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, a hora que a gente quiser, pelo sangue de Jesus, pela carne de Jesus, com ousadia, com a consciência lavada, e nós praticamos o que? O serviço da intercessão. Irmãos, isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque se eu estou aqui e você está aqui, é porque alguém entendeu isso e orou por nós, pagou um preço de intercessão por nós. Ninguém nasce de novo sem ser gerado por alguém que intercede por ele. Ninguém. Só é gerado porque alguém intercedeu. A mãe, a esposa, no meu caso, foi a minha esposa e meu irmão. Não é? A esposa, o irmão, um tio, um vizinho, um parente, alguém vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Vai se colocar entre Deus e aquela pessoa. Vai entrar na sala do trono como sacerdote, constituído por Deus.
e vai apresentar aquela pessoa para Deus, e Deus vai ouvir. E vai criar situações em que o Espírito Santo encontrará o coração dessa pessoa e trará arrependimento, levará a salvação em Cristo Jesus. Amém, gente? Como é importante a gente entender, né, essa obra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, também fala sobre essa geração. 1 Pedro 2, 5. Abriram aí? Diz assim, vamos ler juntos? Vocês também estão sendo o quê? Utilizados como o quê? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo. E o que o sacerdócio santo faz? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo aqui? Que tremendo, irmãos, que nós estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, que é o corpo de Cristo, para sermos o que? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E quais são esses sacrifícios, irmãos? Que o sacerdote oferece, que Deus aceita: oferta, louvor, adoração e intercessão. São todos sacrifícios espirituais que Deus aceita. E todos esses sacrifícios Deus colocou em nós a capacidade da gente oferecer para Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Amém? Você é mais importante do que imagina que é. Amém? Muito mais importante do que você imagina que é. Então, por que a pergunta agora é, eu até respondi, o que não é intercessão? O que não é intercessão? Intercessão é um ministério. Intercessão não é um ministério de alguns indivíduos. Ah, não, a Bel é iluminada, tem os dons, gosta de orar, então eu vou chamá-la para o ministério de intercessão. Ah, Eliane também vou chamá-la para o ministério de intercessão. Não, isso não é intercessão. Isso é um arranjo que a igreja arranjou. Estão entendendo, gente? Porque isso desqualifica a maioria da igreja e qualifica alguns. Isso aponta a maioria da igreja dizendo assim: vocês não têm dom, vocês não vão interceder, vocês não podem, mas eu posso, porque eu tenho dom de intercessão. Está entendendo? Isso faz com que alguns sejam sobrecarregados e outros não fazem nada com relação ao serviço de intercessão. É mais ou menos assim: eu estou em casa, eu não sou intercessor, mas sou crente. Aí tem um problema na minha casa, ou eu preciso interceder por alguma situação de alguém, de alguma pessoa. Aí, como eu não sou intercessor, sou um crente comum, aí eu vou atrás de um intercessor da igreja e falo assim: olha, intercede pelo meu amigo, assim, que está passando isso, porque eu não tenho esse chamado, mas você tem, irmãos. Isso não é verdade. Sem saber, eu não sei se sabem, essa igreja tem praticado a intercessão coletiva. Nós temos visto pessoas saindo da morte, igual o João saiu com 2 horas antes de morrer. A esposa dele disse isso. Depois que fez a cirurgia de coração, a enfermeira, que é amiga dela, que participou da cirurgia, depois que ele recuperou um pouco, chegou para ele e falou: olha, o coração dele só tinha 2 horas, estava morto. Se não tivesse feito a cirurgia nesse espaço, o João estaria morto. O que a igreja fez nesse período? O que a igreja fez, irmãos? Intercedeu por ele. Se colocou entre o João e Deus,
clamando misericórdia, clamando saúde, não é? Clamando mais uma chance. E Deus ouviu. Vocês estão entendendo? A igreja tem participado disso. Eu não sei contar quantos milagres já aconteceram da igreja orando. Eu já não sei contar. Mas são inúmeros. E nós damos glória a Deus por todos eles. Em nome de Jesus Cristo. Não é? Então não está restrito a um grupo. O ministério é geral, é de todos nós, né? O chamado é de todos nós, não é? A palavra, existe uma palavra grega e uma palavra hebraica para intercessão. Eu vou ler a hebraica, que eu acho que ela é muito importante. A palavra hebraica para intercessão é paga, parece pagamento, paga, né? Que dá a entender que é pagamento. E essa palavra significa colidir violentamente. Colidir violentamente. Estranho, né? O que significa isso? Essa palavra significa que nós nos colocamos diante de Deus, e quem se coloca diante de Deus tem que ser doido, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, a favor de alguém, ou a favor de uma situação, a favor de uma cidade, de uma região, de uma empresa, de uma família, e nós estamos dispostos, né, a colidir violentamente com todas as consequências que a intercessão traz. Quais são as consequências que a intercessão traz quando alguém se coloca entre Deus e alguém? Guerra espiritual. O diabo não vai deixar barato, os demônios vão se levantar, não é? Para intimidar, para que aquele intercessor ou aquela intercessora para de orar, para de interceder. Quais são as outras oposições que o crente, o intercessor recebe? Ele sente no seu próprio corpo, o peso da intercessão. Eu lembro que a gente estava na cidade de Araxá, eu pastoreava lá, e antes de Deus derrubar o principado daquela cidade, que derrubou, glória a Deus, nós entramos com a igreja para um período longo. A gente está intercedendo a favor de uma região daquela cidade, que era uma região muito perigosa, uma região, zona de prostituição, vício, violência, tudo de mal acontecia naquela região. E eu lembro que várias noites a gente reuniu para interceder, a igreja reunia para interceder, a gente cantava um louvor e todos intercediam, havia uma intercessão geral e todo mundo concordava. Depois cada intercessor ia para o seu canto interceder. E tinha uma senhora, eu lembro até hoje, escuta gente, escuta a palavra. Tinha uma senhora ajoelhada em um canto assim no lado direito, e a senhora deu um grito, ai, caiu. E a gente, sem entender, eu corri, outras pessoas correram, e ela estava sentindo uma dor perto da coluna, tipo uma agulha, um negócio, e ela contorcia de dor. E nós oramos por ela. Quando terminou a intercessão, fui conversar com ela, ela disse que estava orando pelo filho dela, que o filho dela frequentava essa região, estava intercedendo por ele, colocando entre Deus e ele. Tudo bem. Durante aquela semana descobrimos que o filho dela, naquele momento em que ela estava se colocando entre Deus e ele, levou um tiro perto da coluna. Faltou alguns centímetros para ele ficar paralítico. Ele não ficou paralítico, porque a mãe se colocou entre Deus e ele naquela noite de intercessão. Está entendendo o poder que isso tem? Ela colidiu, ela sentiu do mundo espiritual aquilo que estava acontecendo com ele. Ela sentiu. Tem pessoas que sentem dores no corpo, tem pessoas que sentem o que o outro está sentindo, dor de cabeça, sente vários tipos de coisa, porque é uma colisão
Você está se colocando entre Deus e aquela pessoa, aquela situação, intercedendo para que Deus mude aquela história, traga livramento. E aquilo não é brincadeira. É um ministério poderoso. Aliás, vou trocar, que ministério também é serviço. É um serviço poderoso que Deus deu para a igreja, que pode mudar situações, que pode salvar pessoas, que pode libertar pessoas. Há uma cidade perto de Caratinga, acho que eu já contei isso aqui, e uma ponte que atravessa uma parte da cidade bem alta, e o nível de suicídio ali era muito grande, muito grande. E houve uma crise muito grande nesse período, que ali a região é café, é plantação de café, que as empresas estavam fechando por causa da crise que aconteceu no cafezal e uma confusão toda. Um pastor chamou a gente. Eu lembro que foi eu, o pastor Salerno, acho que mais alguns pastores aqui, não sei se o pastor Mário foi. Nós fomos, eu lembro do pastor Salerno. Nós fomos para lá. Descobrimos o que estava acontecendo. Fomos na ponte. Rodamos em algumas fábricas, alguns depósitos. E nós fomos para a intercessão. Reunimos a igreja, que a intercessão não é de um indivíduo, ela é coletiva. Um indivíduo também pode interceder, mas o coletivo, ele é mais glorioso também. E nós começamos a interceder, interceder para que Deus livrasse as pessoas do suicídio naquela ponte. Eu lembro disso. A gente sentia mal, irmãos, né? A igreja orando, nós orando, intercedendo, quebrando todo e qualquer, pedindo a Deus para quebrar qualquer aliança com a morte que estava naquele lugar. Também começamos a orar para que o espírito que estava operando nas lavouras e impedindo as pessoas de continuarem trabalhando, o número de desempregados aumentando, porque as fábricas estavam fechando, para que isso fosse destruído pelo Senhor, e que Deus prosperasse as fábricas e tal. E nós oramos. Até hoje, que eu sei, nunca mais alguém morreu pulando daquela ponte, e a cidade prosperou porque as fábricas não foram fechadas. Estão entendendo? Nós nos colocamos na posição de quê? De um intercessor de igreja, não é? E toda vez que você se coloca assim, ou individualmente, ou coletivamente, Deus ouve e coisas acontecem. Amém? Na sua vizinhança, o seu bairro é violento porque você quer. O seu bairro tem ponto de drogas e assassinato porque você quer. A empresa que você trabalha está falindo porque você quer. Que palavra, né? Porque você quer. Porque nós podemos mudar isso. Vocês concordam, gente? Nós podemos mudar isso. Podemos mudar. Quantas ruas Deus mudou através da nossa intercessão? Cidades foram mudadas como essa através da intercessão. E outras mais. Quantas empresas foram mudadas através da intercessão? Quantas pessoas foram mudadas através da nossa intercessão? Mas Satanás fala assim: não, quem intercede é uns poucos qualificados que têm o poder para isso e a habilidade para isso, quando o sacerdócio é de todos nós. Todos nós temos acesso à sala do trono diante do Pai, e todos nós temos a carteirinha, porque fomos constituídos para chegar diante dele e se colocar entre ele e alguém, entre ele e alguma situação, porque Deus nos chamou para isso. Amém, gente? Amém? Posso ouvir um amém? Então, em primeiro, nós aprendemos aqui sobre o que é intercessão, o que não é intercessão. Outra coisa também, em primeiro lugar, intercessão não é uma batalha contra o diabo. Intercessão não é batalha contra o diabo. Não. Intercessão, você se colocar entre Deus e a pessoa, ou entre Deus e a situação. Vai ter batalha? Vai. Mas você não vai interceder porque você está lutando contra o diabo. Estão entendendo, gente? Não é contra o diabo. Nós estamos lutando a favor daquelas pessoas ou daquela situação diante de Deus. E aí o diabo vai interferir? Vai.
não é? Mas nosso alvo principal não é a batalha contra ele, é a batalha por aquela pessoa, por aquela situação, por aquela coisa que está acontecendo. Amém, gente? Põe isso no coração, porque muita gente acha que intercessão é: cai por terra, demônio, principado, você está destruído, demônio, sai daqui, sai daqui, sai dali. Quando a intercessão deve ser o quê? Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, quebra o jugo que está sobre ela, abra os seus olhos espirituais, levanta alguém para pregar o evangelho para ela. Senhor, em nome de Jesus, fala com ela em sonhos, fala com ela em visão. Senhor, eu não abro mão da salvação do José, eu oro pelo José, eu jejuo pelo José, eu me coloco entre ele, entre o José e o Senhor. Senhor, eu pago um preço por isso, eu estou gerando José nas minhas entranhas. Senhor, eu não vou comer esse fim de semana, ou esse dia, eu vou estar gerando José para Ti. Tenha misericórdia do José, ele está cego, que a ira do Senhor seja desviada sobre ele, e venha o seu perdão. Você não está lutando contra o diabo, você está lutando a favor do José, mas nessa luta a favor do José você vai ter batalha. O diabo vai se levantar, mas o alvo principal não é guerra contra o diabo. O alvo principal é a intercessão a favor do José. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Aonde está isso? Vamos ver 1 Timóteo, abre aí por favor. Aliás, é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Tem gente que fica assim: ai, minha vida, ai, minha família não muda. Crente, gente, crente, nascido de novo. Ai, não tem jeito. Ai, essa rua minha não tem jeito. Essa vizinhança minha não tem jeito. Nada muda. Ai, ai, ai. Não entenderam nada. Tudo muda. Tudo pode mudar. Mas primeiro tem que mudar a sua mentalidade. Amém? Mudando a mentalidade vai mudar sua postura e sua ação. Olha o que diz aqui no capítulo 1, aliás, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 1, 3 e 4. Diz assim: antes de tudo, Paulo fala, antes de tudo, recomendo que façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Antes de tudo, eu peço para que vocês se coloquem entre Deus e os homens. Sacerdócio, intercessão. E continua dizendo, pelos reis, ele vai especificando quem? Pelos reis, para nós seria presidentes, prefeitos, governadores, né? Pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Dá glória a Deus, irmão. Amém? Deus está dizendo: gera, levanta a oração, levanta a súplica, levanta a intercessão a favor dos homens, se coloca. Ao invés de falar mal da política, se coloca a favor de um político que não está indo muito bem, um juiz que não está indo muito bem, está sendo injusto. Se coloca entre Deus e ele, e clama a Deus por justiça. Vocês lembram do presidente Collor? Quem lembra? Hoje ele é senador. Nós fazíamos um movimento de intercessão em Brasília, na época em que ele assumiu. Isso tem muitos anos. Né? A gente fazia um movimento ali em Brasília, e ele consultava na granja da Dina. Ele tinha lá os pais de santos dele, os pais de santo, e a coisa estava indo de mal a pior para o Brasil. E eu lembro que nesse ano a gente tirou, foi um fim de semana para a gente interceder pelo Planalto, interceder por ele, interceder pela política. E foi igreja do Brasil, e algumas pessoas fora do Brasil também foram para lá. Havia uma multidão, e a gente começou a orar, interceder. Uma senhora, uma jovem aliás, pede a palavra e fala assim: olha, eu vi uma flecha negra
sair de uma mão que a gente não sabia de onde que vinha essa mão e atingir o coração do presidente. A gente não entendia o que era isso. Porque intercessão, quando você está no coletivo, Deus traz visão. Posso dizer um amém? Os dons de conhecimento, da palavra de conhecimento, da visão, da profecia, eles devem acontecer nesse ambiente. Porque são os olhos de Deus mostrando as coisas. Não é? Não é pelos nossos olhos, mas pelo de Deus. Eu lembro que imediatamente um grupo, eu não fui nesse grupo, fiquei ainda lá no pavilhão, foram lá para frente da casa da Dina. E ficaram intercedendo, voltaram à noite, né? E nós continuamos a intercessão. Na outra semana, o Collor começou o processo de impeachment. Ele foi impeachmentado. E tiraram ele dali. E o Itamar, foi Itamar Franco? O Itamar Franco, o mineiro, tomou o lugar. Aquele homem ia destruir o Brasil. Ele estava sendo guiado por demônios. Ele tinha pacto com Satanás, não sei hoje. A ex-esposa dele se converteu e contou várias coisas dessas. Mas Deus levantou o quê? Um grupo de intercessores que parou aquele prejuízo que o Brasil ia ter. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, é poderoso, é glorioso. O que Deus nos chamou para fazer é glorioso. Você é importante, nós somos importantes, não é? Aqui diz: se coloque a favor dessas pessoas, não é? Se coloque a favor deles, né? Então, só para a gente caminhando para o final aqui, toda intercessão, ou toda a nossa intercessão, o sacerdócio nosso diante de Deus, é baseado na obra que Jesus fez na cruz. É baseado em Cristo. Amém? Em Isaías, no capítulo 53, você pode abrir comigo, versículo 12. Isaías 53, 12. Quem está recebendo? 53, 12, diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Está falando de Cristo. E foi contado entre os transgressores, pois ele fez o quê? Carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quem foi o primeiro intercessor da nova aliança? Jesus Cristo. A nossa intercessão é baseada na intercessão dele, não é? Ou seja, na morte ele intercedeu pelos transgressores. Vocês lembram que ele estava lá e as pessoas: desce daí, xingando ele. O que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ele intercedeu com a morte dele pelos transgressores. Se você for olhar Efésios no capítulo 2, versículo 3, você vai ver que a ira de Deus estava sobre toda a humanidade. Efésios 2, 3. A ira de Deus estava sobre toda a humanidade. O que Jesus fez? Jesus se colocou entre Deus, o Pai, e a humanidade. E ele foi ferido. Ele carregou nossas dores. Ele carregou nossas maldições. Ele carregou nossas iniquidades. Ele carregou os nossos pecados. Isaías 52 diz que ele ficou deformado, que ele não tinha aparência nenhuma, um homem desfigurado, um homem horrível, não tinha formosura, porque ele estava nesse combate, ele estava nesse encontro violento, nessa colisão violenta entre o Pai e nós, a humanidade. Ele estava segurando, intercedendo: não, Senhor, não mata o Edmundo, não, Senhor, tenha misericórdia dele, eu sei que tua ira está sobre ele, eu sei que é justa a tua ira, mas eu intercedo por ele, eu vou derramar meu sangue por ele, e quando eu derramar meu sangue, aceita o meu sangue e perdoa os pecados dele. Quando seus olhos forem abertos, quando ele nascer, quando ele entender, quando ele nascer de novo, dê ele essa graça, porque eu intercedi por ele. Ele era um transgressor. Vocês estão entendendo?
A intercessão é isso, você se colocar entre Deus e a pessoa. E por último, a gente vai ver, para mim, depois de Cristo, é a maior intercessão que existe. Assim explícita, né? Aberta, que é Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Vamos ler a partir do versículo 17. Amém, gente? Diga assim: eu sou amigo de Deus. Diga mais uma vez: eu sou amigo de Deus. Diga assim: Deus revela os seus segredos para os seus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Diga: Deus revela os seus segredos para mim. Amém? Ele revela, irmãos, Ele revela. Olha o que acontece aqui. Deus vem com 2 anjos para ver o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra e julgar e destruir aquelas cidades. Aqui diz no versículo 17: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Esse versículo 19, guarda ele, irmãos. Aqui diz que havia acusação no céu contra Sodoma e Gomorra. Entenda isso. Depois, no decorrer desses dias, a gente vai ensinar sobre o pavilhão no céu, onde Deus encontra com os seus anjos e alguns principados. E neste lugar tem conversa, tem deliberação antes do juízo e tem acusação. Estão entendendo? Lembra de Jó, capítulo 1? No dia em que os filhos de Deus foram se reunir com Deus em seu pavilhão, apareceu Satanás. E Deus perguntou a Satanás: de onde tu vens? Eu venho de rodear e passear a terra. Você viu meu servo Jó? Homem temente, que desvia do mal, etc, etc. Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele tem, meu Senhor. Tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema na sua cara. É lá em cima. Deus então diz o quê? Vai lá, toca em tudo que ele tem, menos nele. E vocês conhecem a história. Aqui, esse versículo 19, está tendo uma revelação, está mostrando para nós que existiam acusações contra os pecados cometidos em Sodoma e Gomorra lá no céu. Lá no céu. Irmãos, esse período aqui eu vou abrir muitas coisas que talvez vocês nunca viram. Anota. Se não anotar aqui, veja o vídeo depois. Anota, cresça, interessa. Porque o que a gente vai estar soltando aqui, começando domingo até agora, é glorioso. E é revelação. Amém? Então, continuando aqui. O 19, disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali, os anjos, e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Os 2 anjos desceram para Sodoma e Abraão ficou em pé diante de Deus. Esse Senhor aqui não era Deus Pai. Toda vez que o Senhor aparece e que um profeta vê, ou um rei da antigamente vê, e tem uma visão, como Isaías teve em Isaías 6, não era Deus, porque Deus ninguém viu, e ninguém verá. Todo que vê Deus morre. Deus é luz e habita em inacessível luz. Nem Moisés viu Deus. Então toda vez que fala de aparição de Deus, é Jesus. Amém, gente?
É o Filho, antes dele nascer na terra, ele que vinha resolver as coisas do Pai. É o anjo da face do Senhor. As pessoas não podem ver Deus, mas podem ver Jesus, porque Colossenses diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, para você ver Deus, veja Jesus, porque a gente não pode ver Deus. Estão entendendo? Amém? Mas Jesus a gente pode ver. Por isso que Jesus aparece para alguns muçulmanos, prega para eles, prega para algumas pessoas. Deus não, o Pai não faz isso, mas o Filho faz. E quem vê o Filho, vê o Pai, porque os dois é um só. Oh, glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. Então, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Por que Deus permaneceu diante de Abraão? Esperando o quê? Intercessão. Deus não tem prazer em destruir ninguém em nenhum lugar. Deus não tem prazer em matar o ímpio. Deus não tem prazer em derramar a sua ira, como algumas igrejas falam. Deus vai te amaldiçoar, vai fazer isso. Não, isso é engano. O prazer de Deus é salvar, é libertar, é resgatar, é amar. Amém, gente? Amém? Então, Deus permaneceu de pé. Por que ele não foi com os anjos? Por que Jesus não foi com os anjos? Porque ele buscava de Abraão intercessão. E continua aqui. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda os destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar, e os anjos estavam indo, 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão continua intercedendo, tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Deus respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar ali 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão na intercessão, Agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não o destruirei. Então Abraão disse ainda: não fique irado comigo, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados ali? Deus respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar Abraão, essa frase é muito importante, Abraão fechou a boca. Ele não continuou a intercessão. Ele não poderia ter fechado a boca, porque ele sabia que o sobrinho dele, Ló, estava lá e ele era justo. Abraão tinha que ter continuado: e se encontrar meu primo Ló, que é justo lá, o Senhor vai destruir a cidade? Deus ia falar: por amor a Ló, eu não destruirei a cidade. Você está entendendo, irmão? Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu o que? Para destruir Sodoma, e Abraão voltou para sua casa. Então Deus não destrói, Ele não tem prazer em destruir, em matar. Tem gente que fala assim: pagou, tá vendo? Fica lá nessa vida errada, teve um acidente, teve um tiro, está pagando. Não, irmãos, você tem que ter o coração de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você não pode ter prazer na morte de um bandido, na morte de um traficante, na morte de um viciado em drogas. Você não pode ter prazer porque uma polícia deu um tiro e matou. Não, você tem que ter compaixão. Tem que ter compaixão, porque Deus tem compaixão dessas pessoas. Deus ama pessoas. Amém? E em vez de você proferir palavra de maldição, se coloca entre aqueles que estão igual àquela pessoa que morreu, e vai interceder por eles, vai clamar a Deus por eles. Então eu quero concluir essa palavra,
dizendo para vocês a importância que tem você como intercessor. Você pode mudar a sua rua, sua família, seus amigos, a empresa que você trabalha, seu bairro, sua cidade. Você pode parar uma tempestade, você pode parar um juízo que Deus está mandando em algum lugar. Basta você ser amigo de Deus, ter seu tempo de oração, e Deus pode trazer para você revelação. Coloca-se entre eu e aquela situação. Entra em confronto comigo de forma violenta, e você vai se colocar e Deus vai te ouvir, e Deus vai abençoar. Quem entendeu isso aí, diga amém. Amém? Então quero concluir essa palavra e a gente vai orar. Quero pedir para você ficar em pé. Você tem alguém para você começar a interceder hoje? Alguma pessoa para você começar a interceder hoje? Colocar diante do Senhor? Você pode fazer isso? Feche os seus olhos e você vai colocar essa pessoa ou essas pessoas, não é, diante do Senhor hoje. O Alex vai estar cantando uma canção aqui e você vai colocar. Você não canta não, vai, coloca diante do Senhor, coloca diante de Deus. Abre a boca. Não faça isso na mente. Você tem que verbalizar a sua oração. Ore. Senhor, me coloco a favor de tal pessoa. O Senhor sabe que ele está assim, assim, assado. Mas eu creio no poder do Evangelho. Eu creio na salvação. Eu creio no teu poder. Clame, levante sua voz. Aos seus pés, ó meu Senhor, entrego tudo que há em mim para ti. Estou disposto a me esvaziar para que tu possas me encher de ti e fazer tua vontade em mim. Tudo que tenho, hoje eu entrego a ti. Tudo que sou, Senhor, hoje eu entrego a ti. Senhor, tudo que nós temos, nós entregamos aos teus pés. Como sacerdotes chamados por ti, hoje nós podemos entrar em sua presença e no Santo dos Santos podemos te adorar. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do seu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo.
mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Montanhas estremecem. Aleluia. Aleluia. Carrega no teu peito esse nome, essa situação. Faça prática da intercessão a partir de hoje. Todos os dias, coloque-se entre Deus e essa situação, essas pessoas. Clame ao Senhor. Nesses momentos tenha ousadia, né? E tenha sensibilidade de você ouvir a voz de Deus, te dando algumas direções, porque Ele dá a direção. Ouvir a voz de Deus mudando algumas coisas, e você será esse instrumento eficaz de Deus para essa geração. A minha oração é que essa igreja, Sal da Terra, se torne uma geração profética para, sabe, para essa geração. Grupo, a igreja toda, que saiba interceder, que saiba orar. Eu vejo dias em que pessoas se levantarão e profetizarão em nosso meio a palavra do Senhor. Eu vejo dia em que pessoas se levantarão e darão, né, alguma palavra que Deus trouxe para ela no seu devocional. Eu vejo o dia em que as amarras da religião vão ser quebradas e nós vamos ser livres para os dons do Espírito Santo manifestar em nosso meio. Amém? Em nome de Jesus eu ministro isso para essa igreja, para todos nós que estamos aqui, porque nós vamos romper e vamos ser uma igreja estratégica para essa cidade, uma igreja estratégica para essa região, uma igreja estratégica para o Brasil. Em nome de Jesus, Deus tem colocado esse peso em meu coração. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que nós seremos essas pessoas estratégicas, essa igreja estratégica para essa geração. Amém? Mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, porque a gente está caminhando em uma coisa nova com a igreja em geral, mas a gente vai levantar e vai continuar, porque Deus nos dará graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?